Olá, Davi, seja muito bem-vindo. Mostrar minha cara aí para vocês. Pronto, parecido. Muitíssimo obrigada pela presença. O público é seu. E, por favor. Me conte aí Bem, sobre a novidade. Sobre a novidade, por favor, converse com o nosso público sobre a novidade que é a LGPD. Bem, inicialmente eu quero agradecer ao Paulo, nosso colega aí da 3IT, pelo convite que me fez para participar desse evento. Agradecer ao Reconecta RPPS pela oportunidade. Como a Shayla falou agora há pouco, realmente esse tema ainda é bastante incipiente no âmbito dos RPPS. Pouca gente já atentou para essa nova etapa de conformidade, porque os RPPS irão passar. Creio que todos estão visualizando aí a apresentação. Tá preto, Davi, aqui para mim. Tá tudo preto. Passa só um slide, só para eu ver como é que tá. Veja aí se apareceu. Eu tô achando, Davi, que tá com zoom. Pronto, agora sim. Agora foi. Tá bom. Muito bem. Essa novidade toda aí que está sendo anunciada, ela diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, no caso, a Lei 13.709, do ano de 2018, que até o momento ainda não entrou em vigor de modo pleno, apenas parcialmente. Nós temos aí duas perspectivas para que esta lei entre em vigor. A depender da eficácia de uma medida provisória que está ainda em trâmite, ela entrará em vigor agora em agosto desse ano. Caso contrário, ela entrará em vigor apenas de modo pleno, apenas em março do ano que vem, né, quando esses dispositivos que estão pendentes entrarão em vigor. No entanto, um dos aspectos da lei ainda ficou postergado para mais longe, ainda ficou para agosto do ano que vem, no que diz respeito às penalidades que podem ser impostas àqueles que descumprirem as disposições desta nova lei. Muito bem, eu vou fazer um panorama geral dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Na sequência, eu vou trazer esse tema para dentro da realidade dos RPPS e passarei já ao esclarecimento das principais dúvidas que nos têm ocorrido. Nós já pré-selecionamos aí alguns temas, né, que nos foram mais demandados recentemente. Tá bem? Bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela segue uma tendência mundial, como o próprio nome sugere, de disciplina, né, dessa operação de tratamento de dados pessoais. Em todo o mundo, nós assistimos, né, a várias notícias envolvendo a privacidade, envolvendo a violação de dados, inclusive em âmbito político. E essa pauta, essa temática da privacidade, da proteção dos dados, ela já é uma máxima em todo o mundo. E o Brasil apenas vem tentar acompanhar, né, esse novo paradigma de conformidade de que eu estou falando. Tudo bem. Do que é que trata dados pessoais, né? O que é que essa expressão nos quer referir? Bem, dado pessoal, ela está relacionada a qualquer informação que seja passível, né, que seja suficiente para identificar uma pessoa física ou uma pessoa natural, se você preferir. Né? Então, o tratamento, a coleta de informações, o armazenamento dessas informações, a comunicação dessas informações, o compartilhamento, né? Qualquer ato que possa ser enquadrado como uma etapa de tratamento de dados pessoais, ou seja, dados relacionados
a pessoa física, a pessoa natural, estará, desde agora, submetida à Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? E não interessa para a legislação por que meio esse tratamento será feito. Se por meio digital, se por meio físico, meio convencional. Também não importa quem irá tratar esses dados pessoais. Se pessoa natural, se pessoa de direito privado, ou mesmo se pessoa de direito público, como é o caso das unidades gestoras dos municípios, que possuem regimes próprios de previdência social. Estou falando nesse aspecto porque é voltado para esse público que nós preparamos essa nossa apresentação. E a legislação, obviamente, por ser uma legislação geral de proteção de dados, ela traz inúmeros conceitos, ela apresenta diversos agentes que participam desse tratamento, atribui a cada um deles responsabilidades, obrigações, ao passo em que também confere a todos nós, né, titulares desses dados, eu, você, os nossos beneficiários dos regimes próprios, sejam titulares, sejam dependentes, né? Enfim, todo aquele que é titular, proprietário, digamos assim, desse dado pessoal, tem vários direitos assegurados por essa legislação e que, desde que ela passe a entrar em vigor, será mais uma pasta a ser tratada, né, no âmbito dos regimes próprios de previdência. Tá? Muito bem, então a compreensão inicial que dado pessoal é qualquer informação relacionada à pessoa natural, né, capaz de possibilitar sua identificação, é uma primeira, né, observação a ser feita. Segunda noção que eu quero deixar nessa minha primeira fase é a de tratamento, né, para que todos compreendam que a palavra tratamento não se resume apenas à coleta, mas a qualquer atividade relacionada ao uso, usa-se muito essa expressão, usabilidade, né, dos dados pessoais. Então, repetindo, passa pela coleta, passa pela classificação, pelo armazenamento, pelo compartilhamento, enfim, e até mesmo chegando até a última fase de tratamento, que é o descarte ou a eliminação desses dados. A lei, portanto, ela abrange, ela estabelece um parâmetro, né, de tratamento para esses dados, ponta a ponta, né, prevendo obrigações e direitos em todas essas etapas. Né? Vou também destacar agora aqui, já de início, que é um conceito que eu vou precisar utilizar, o de controlador e o de operador dos dados pessoais. A atividade de tratamento ela envolve basicamente esses dois personagens. O controlador, aquele que irá determinar a finalidade para a qual o tratamento será realizado, aquele que estabelecerá as regras, né, de tratamento que serão aplicadas, e o operador dos dados pessoais, que é aquela pessoa que irá executar alguma atividade do tratamento, mas sem decidir a sorte, sem definir a finalidade para a qual esse tratamento será realizado. Trazendo aqui para dentro da realidade dos regimes próprios de previdência, nós teremos que, inevitavelmente, o município ou a unidade gestora figurarão como controladores desses dados pessoais. Ao passo que empresas contratadas, ao passo que funcionários terceirizados, ao passo que o próprio servidor, né, serão operadores dessas informações, desses dados pessoais. A legislação atribui a cada um desses personagens responsabilidades distintas. Então, creio que com esses conceitos iniciais de tratamento de dados pessoais e desses principais agentes de tratamento, nós já podemos conversar de modo mais fluido, né, de modo mais
solto a respeito dessa legislação. Tá? Então, até aqui, nós temos a seguinte síntese. A legislação, a lei, a 13.709 de 2018, ela está parcialmente em vigor. Não especifiquei, mas há uma parte da legislação que trata da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do Conselho Nacional de Proteção de Dados, que já está instituída. Os demais dispositivos gerais ainda não entraram em vigor. Entrarão ou agora em agosto, ou em março do ano que vem, a depender do que ocorrer com a medida provisória que está em vigor, se ela for confirmada ou se ela não for confirmada. Se for confirmada, se ela não for confirmada, entrará em vigor agora em agosto. Se ela for confirmada, ficará prorrogada para o ano que vem. E no que diz respeito às sanções, a grande preocupação de todos aqueles que tratam os dados pessoais, essas regras específicas ficarão apenas para agosto do ano que vem. Então, logo mais, teremos essa lei em pleno vigor. Tá? Bem, a entrada em vigor dessa legislação, meus caros, ela será recebida, né, pelos regimes próprios de previdência social, creio eu, com uma certa naturalidade. Afinal de contas, os regimes próprios de previdência social, desde a sua origem, desde o marco inicial das suas existências, fazem basicamente uma coisa: adequar-se a parâmetros legais, as mudanças constitucionais, enfim, desde que implementadas, as unidades gestoras apenas vêm trabalhando para se moldar, para se adequar a padrões normativos, né, estabelecidos desde a Constituição Federal até as regras mais procedimentais, como instruções normativas, orientações normativas da Secretaria de Previdência, enfim. Veja, nós queremos demonstrar isso por via desse gráfico aí. Na origem, a grande preocupação dos regimes próprios era sua adequação legal, era sua estruturação legal. A criação dessas novas leis que nós assistimos aí nas apresentações anteriores é a continuidade de um trabalho original, ou originário, né? A regulação legal dos regimes próprios de previdência foi a primeira grande demanda das unidades gestoras. Desde que organizada essa base legal, nós assistimos as unidades gestoras, os regimes próprios, trabalhando na sua organização administrativa. As unidades gestoras, seja na modalidade de autarquia, seja como órgão, seja como fundo contábil, né, precisaram se adequar administrativamente, organizacionalmente falando, para poderem desempenhar as suas atribuições. À medida em que os regimes próprios passaram a ser capitalizados, a partir do momento em que contribuições passaram a ser vertidas em maior quantidade para os fundos, assistimos aí a necessidade das unidades gestoras, dos regimes, se organizarem no aspecto financeiro e contábil. Os amigos que são da área da contabilidade sabem que a contabilidade do regime próprio segue orientações específicas. Não é? E acompanhando esse aumento crescente, né, sempre crescente, das contribuições financeiras para o fundo, confrontado, né, com as primeiras concessões de benefícios, né, nós assistimos aí a luta diária, né, para o alcance do equilíbrio atuarial de que o Túlio falou antes da minha apresentação, e que é uma pauta presente, perene, no âmbito dos RPPS.
Então, ao passo que nós temos contribuições para o fundo, passamos a conceder benefícios previdenciários, notadamente aposentadorias e pensões, e agora que o dinheiro começa a sair do fundo para pagamento de benefícios, nós precisamos manter o equilíbrio atuarial. Então, a questão atuarial passou a ser uma pauta mais relevante ainda para o âmbito dos RPPS. Uma vez que se alcança esse equilíbrio atuarial, ou pelo menos se aproxima dele, né, já que, por nossa experiência, o equilíbrio atuarial ele é sempre dinâmico, né? Ele nunca é estanque, ele nunca é ideal para um semestre inteiro, né? Sempre mês a mês, ou pelo menos bimestralmente ou trimestralmente, estamos sempre fazendo avaliações atuariais. Mas desde que se alcança um certo equilíbrio atuarial, aí vem a nova demanda por investimentos. Agora que os regimes próprios têm um certo equilíbrio atuarial, vamos pensar em como fazer o dinheiro em caixa render, né, e favorecer as atividades da RPPS para que elas fiquem com uma certa margem de tranquilidade, né, para que esse dinheiro não fique apenas numa luta entre ativo e passivo, né? Vamos colocar agora na pauta a questão do investimento, que também segue uma série de orientações técnicas, né, às quais os regimes próprios tiveram que se adequar. E agora, com a nova realidade digital, essa pandemia, essa quarentena tem demonstrado isso de modo mais escancarado, né? A realidade digital, a qual nós já assistíamos, né, hoje é muito mais evidente, né? A própria Shayla, né, apresentou agora há pouco uma nova plataforma de acesso a informações previdenciárias. Médicos estão fazendo já estou com medo agora do que o Davi vai dizer, que eu posso estar errado aqui. Ai, meu Nossa Senhora do céu. Nova realidade. Essa nova realidade digital, ela potencializa violações à intimidade, à privacidade e às informações, né, pessoais dos indivíduos. De modo que a LGPD passa a ser agora a nova pauta. Não obstante os regimes próprios tratem dados pessoais essencialmente para o cumprimento de obrigações legais, o fato é que esse tratamento, a partir de agora, não mais poderá ser feito sem parâmetros e sem medidas mínimas de conformidade. Então, por isso que eu disse no início dessa segunda fala, a aplicação da LGPD deve ser encarada com naturalidade pelos regimes próprios. É apenas mais um parâmetro de conformidade que os regimes terão que enfrentar. Tá? Muito bem. Várias pessoas... Oi, pode falar. Eu vi que tem gente aqui do site, eu vi que tem gente aqui, jornalista de site, então essa parte, gente, é a parte que todo mundo presta atenção bem bonitinho, porque todo cliente 3T aqui, acho que todo mundo que está aqui tem site com a gente, então vamos prestar bem atenção, porque é importante isso aqui. E digo mais, não só por isso, mas porque também todos nós somos titulares de dados pessoais. Então, todos nós temos interesse direto na regulamentação do tratamento de dados pessoais, seja por instituições privadas, seja pelos órgãos, pelas pessoas jurídicas de direito público, né? Veja, preparamos esse slide apenas para contrapor alguns argumentos que nós já ouvimos, né, no nosso dia a dia. Muitos dizem, essa aplicação dessa lei é muito distante da minha realidade. Daqui que essa lei
Eu não sei, o brasileiro tem um mal de dizer que a lei pega ou a lei não pega. Ah, essa lei não vai pegar. Essa lei, meu amigo, esta lei está determinando uma nova conformação, um novo paradigma para o tratamento dos dados. Esse é o tema mais discutido em âmbito mundial atualmente. Então, veja, nós preparamos aqui esse slide com uma página de um regime próprio de previdência lá no estado de São Paulo, precisamente na cidade de São Paulo. A semelhança da plataforma que a 3IT está preparando, né, inovando aí para os seus clientes, né? E posso até dizer que a 3IT já tem a preocupação com essa pauta da privacidade, mesmo porque está sob a nossa orientação, né, da nossa empresa. Já comentarei sobre ela também. A simples criação de uma plataforma dessas, criada com toda boa fé para facilitar a vida dos beneficiários, para trazer transparência, enfim, para todas essas questões. A simples criação dessa plataforma esbarra na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Que, entendam, não vem para dificultar o tratamento de dados, ela vem para tutelar, ela vem para estabelecer requisitos mínimos, ela vem para estabelecer parâmetros que permitam uma maior proteção desses dados pessoais. Então, veja, nesse site aí do Instituto de Previdência lá de São Paulo, do município de São Paulo, veja quantas questões estão pontuadas ao redor dessa tela. Política de privacidade. Não se identificou a presença de uma política de privacidade que diga aos usuários, aos titulares dos dados, quais são as informações tratadas, para qual finalidade está sendo tratada, com quem essas informações são compartilhadas, como elas são armazenadas, por qual período são armazenadas, como é que eu faço para ter acesso a essas informações, caso eu queira corrigir alguma dessas informações, com quem eu falo. Veja, todos esses itens que eu comentei agora rapidamente são imposições da lei. TOS, aqui no lado esquerdo da apresentação, termos de uso, a expressão em inglês, né? Quais são as regras para o uso desse site? Quais são as implicações jurídicas, notadamente jurídicas, relacionadas ao uso desse site? Esse site coleta informações por via do que nós chamamos de cookies. São pequenos programas de computador que capturam informações sobre quem está utilizando a plataforma. Informações relevantíssimas, como localização, preferências, informações sobre dispositivos de informática, como número de IP de computadores, enfim. Há vários tipos de cookies que se referem-se, ou que podem ser consideradas verdadeiras invasões de privacidade, que por isso precisam ser anunciadas previamente ao uso, né, da plataforma. Isso não consta no site. Né? Lá em cima, agora do lado direito, né? Qual o EPD? EPD significa encarregado de proteção de dados. Uma nova figura profissional que, como o nome sugere, fica responsável pelo tratamento desses dados. Esse encarregado, ele funcionará a espécie de um gestor de dados. Se dados meus forem vazados, a quem eu me reporto? Ao EPD. Se aquela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que foi criado para
regulamentar, né, as atividades decorrentes da Lei Geral de Proteção de Dados. Se a autoridade quiser se comunicar com a instituição, com quem ela vai falar? Com o encarregado de proteção de dados. Né? Os funcionários, os servidores, se tiverem dúvidas, se precisarem de esclarecimentos, a quem eles vão se reportar? Ao encarregado de proteção de dados. Isso precisará constar expressamente de plataformas, de documentos, né, que envolvam o tratamento de dados pessoais. Aqui no centro-direito tem ATDP, Acordo de Tratamento de Dados Pessoais. A questão é, a lei determina que entre o controlador dos dados pessoais, aquele de que eu falei inicialmente, e o operador dos dados pessoais, podem haver inúmeros. Basta você imaginar quantas assessorias você tem aí no seu RPPS. Você tem assessoria jurídica externa, você tem assessoria contábil externa, você tem assessoria de TI externa, você tem assessoria atuarial externa. E aí? Quais são as regras que se estabelecem entre você e esses operadores? Quais são as cautelas que você está impondo a ele? Quais são os parâmetros para o tratamento de dados que você está impondo como controlador? Isso vai ter que ser criado e documentado para fins de fiscalização. E ali no canto direito inferior, próximo à nossa marca, tem Privacy Notice, ou seja, notícia de privacidade ou informações sobre privacidade, se você preferir. Controladores e operadores de dados pessoais, agora por lei, são obrigados a comunicar de modo transparente, de modo objetivo, de modo claro, né, compreensível, quais são os dados tratados, repito, com quem eles são compartilhados, como são armazenados, por qual período, para qual finalidade, enfim. Há uma série de informações a serem prestadas, agora, obrigatoriamente. Né? Ou seja, perceba que essas questões, somadas a tantas outras, configuram um novo padrão de conformidade. O tratamento de dados pessoais continua possível, continua perfeitamente operável, no entanto, de modo coordenado, de modo organizado, limitado, segundo os padrões da LGPD. Pergunto se os presentes têm até agora alguma dúvida ou alguma colocação que queiram fazer. Acho que é importante pontuar, né, para todo mundo que está online, que é a questão de que, assim, essas novas dinâmicas, né, por que a gente resolveu trazer esse assunto para vocês, para todo mundo, tendo em vista que, como o Davi bem falou, não está posto em valor ainda, né, não é passível de multa, né? Nem de nada desse tipo. Porque a gente, né, como o Davi colocou, existem dinâmicas que futuramente serão imprescindíveis de serem colocadas em prática. E aí a gente vai precisar começar a tratar dessas mudanças que serão no futuro, mas que serão necessárias. E aí ele só pontuou, por exemplo, a questão do site, que aí é uma coisa que todo mundo... Operação, isso, que é uma macro-operação. Se nós formos olhar para dentro do RPPS, fichas que são preenchidas, declarações que são assinadas, informações que são prestadas à Secretaria de Previdência, aos tribunais de contas, a troca de informações que há com as assessorias, a troca que há de informação dessas assessorias com suas próprias assessorias. Veja, os níveis de tratamento de dados são bem complexos, né? Exato. E a lei não permitirá, entenda, a lei não permitirá amadorismo. Entenda, você pode e deve tratar dados pessoais, no entanto, sempre com
a responsabilidade que ela impõe. E para que você construa, né, processos adequados para esse tratamento, você precisa, antes de mais nada, se autoconhecer, ou seja, compreender como você está inserido nessa nova realidade e como você se apresenta diante da nova legislação em nível de conformidade. Veja lá, se hoje a lei entrasse em vigor, quantos pontos de vulnerabilidade você teria? Não é? Se a lei entrasse em vigor hoje, você estaria sujeito a quantas penalidades? Quais seriam os riscos apresentados aos RPPS? Né? E aí, minha gente? Veja, todo mundo pensando aqui, todo mundo contando quais são os aspectos aqui que todo mundo precisaria se adequar. Como toda... E eu posso dizer, não há como nem se imaginar. Verdade. Porque a verificação disso, a determinação disso, pressupõe um trabalho de uma espécie de auditoria interna, né, por pessoas com experiência na área. Né? Então, eu não iria... eu vou deixar para falar mais no final, juntamente com as perguntas, quais seriam esses riscos, né, a que os regimes próprios estariam sujeitos em razão da não conformidade com a norma. Bem, mas deixa eu explicar isso aqui. Vamos lá. Como é que todos nós estamos hoje aqui? Zero conformidade. Né? Todos nós, gestores de regimes próprios aqui presentes, não temos ainda implementada nenhuma das medidas que a legislação estabelece. Ok. Então, como é a pergunta que se faz nesse instante? O que é que eu, como gestor municipal, seja do fundo, seja como prefeito, seja como secretário, né? O que é que eu preciso me preocupar? Né? O primeiro passo é se informar a respeito da legislação. É entender essa legislação, captar a essência dela, destacar as obrigações que ela cria, as responsabilidades que ela cria, as estruturas que ela determina sejam implementadas. Tudo parte desse conhecimento. Desde que eu estou consciente do impacto dessa legislação nas minhas atividades, eu vou começar agora a estruturar minha equipe. Eu vou precisar constituir uma equipe. Como a Shayla comentou na outra pauta, né? uma equipe multidisciplinar. Eu prefiro dizer interdisciplinar, para que se enfatize o enlace que há entre as diversas competências. Né? Precisarei nomear uma equipe encabeçada por um gestor de projeto para que ele trate dessa pauta, para que ele toque esse projeto sem parar, sem lacunas, né? Para que ele dê continuidade a esse projeto de adequação do RPPS à lei geral. Né? Essa equipe multidisciplinar, interdisciplinar, como eu mencionei, ela envolve pessoas da área da segurança da informação, ela envolve pessoas da equipe jurídica, ela envolve as pessoas da gestão, tá? E isso é assim porque a lei não é uma lei de conformidade jurídica. Entenda, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem capítulos sobre direitos e obrigações, é verdade, mas ela tem capítulos sobre governança da informação e ela tem capítulos sobre segurança da informação. Ou seja, ciências completamente distintas, mas que em prol, né, desse bem jurídico maior, que é a privacidade, que é a intimidade, que é a tutela
da pessoa, né, da esfera não patrimonial aí da pessoa, né? Veja, em prol desse bem comum, precisam se unir para estabelecerem processos e atividades conforme as melhores práticas, né, que são definidas pela legislação. E o último tópico desse item 2 é a nomeação de um encarregado de proteção de dados. Aqui no slide ficou DPO, Data Protection Officer, a expressão utilizada no resto do mundo, né, nos países, obviamente, de língua que adotam a língua inglesa. Veja, esse Data Protection Officer é a expressão utilizada na língua inglesa para encarregado de proteção de dados. E aqui vai uma primeira informação específica para a RPPS. Pessoas da administração pública, seja órgão ou não, seja autarquia, seja, enfim, qualquer dos entes, né, da administração pública, necessariamente precisa nomear um encarregado de proteção de dados. E como é que eu vou nomear esse encarregado de proteção de dados, Davi? Será que eu vou ter que criar um cargo para isso, um cargo efetivo? Será que pode ser um cargo em comissão? Pode ser uma assessoria? Resposta sim para todas elas. Tá? O encarregado pode ser um servidor concursado, o encarregado pode ser uma assessoria jurídica, inclusive por pessoa jurídica, e pode ser também um cargo em comissão. Qual vai ser a melhor estrutura para a minha realidade? Isso há de ser definido numa análise concreta. Né? Bem, desde que eu constituí essa equipe, que essa equipe está alinhada, né, sobre este projeto, passamos à terceira fase, que é realizar o diagnóstico. O diagnóstico é o raio-x, tá certo? Como é que o meu regime próprio se apresenta hoje perante a legislação? Quais são as lacunas? Quais são as brechas? Quais são as não conformidades que eu verifico hoje? Qual é o grau da minha maturidade perante essa nova legislação? Sem esse diagnóstico preliminar, você não vai para canto nenhum. Já viu o cego correndo tiroteio? É isso que vai acontecer. O diagnóstico ele vai permitir ao regime próprio. Não, Davi, quem tá todo mundo aqui, tá todo mundo, vai levar todo, vai dormir com essa ideia na cabeça, vai transformar a realidade do município. Vamos acreditar nisso. Eu imagino, né? Cedo ou tarde, essa preocupação virá. Veja, esse diagnóstico é que vai lhe permitir traçar um plano de ação para que você se adeque. Está aí no item 4 aí dessa linha aí. É o plano de ação baseado naquilo que eu identifiquei dentro da minha estrutura, né? Das minhas não conformidades. Né? Muito bem. Desde que eu já tenho agora como resultado desse diagnóstico um plano de ação que é estruturado pela assessoria que você contratar, nós vamos passar para a quinta fase. E aí será o mapeamento das operações de tratamento dos dados pessoais. Em cada setor, em cada mesa, em cada departamento, em cada coordenação, em cada nível organizacional do seu regime próprio, da sua unidade gestora, será feito um mapeamento dos dados pessoais que ali são tratados. Veja, como eles são coletados, onde eles são armazenados, o uso das tecnologias relacionadas a esse tratamento, com quem essa informação é tratada dentro do RPPS, para quem ela é remetida, né? Terceiros, enfim, todo o ciclo de vida útil dessas informações deverá ser mapeado. Todos nós aqui estamos acostumados com fiscalizações, não estamos? O que é que acontece
quando chega uma auditoria da Secretaria da Previdência? Vixe, liga para a Chay, eu não sei, que eu recebo várias ligações. O que é que acontece quando o Tribunal de Contas coloca a nossa unidade gestora na pauta, hein? Como é que é feita a auditoria? Hein? Vários detalhes, né, não? Muito bem. Com a LGPD ocorrerá algo semelhante. Todos esses itens de conformidade ou não conformidade estarão organizados em formato de auditoria. E aquele que for responsável por essa fiscalização, ainda não sabemos como isso ocorrerá, já que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não expediu qualquer nota a respeito, essencialmente verificará o cumprimento de todos esses requisitos. E o mapeamento dessas operações será a primeira demanda a ser feita. Entenda, o auditor não conhece o seu instituto. Ele está lá para verificar se você trata dados pessoais do modo correto. Primeira pergunta que ele vai fazer: cadê os mapas de tratamento de dados? Eu quero saber quais são as informações, onde elas estão, quem as trata, com quem elas são compartilhadas, onde são armazenadas, enfim, haverá uma série de quesitos a responder. E se você não fez o dever de casa, se você não mapeou essas operações, vai gaguejar e vai estar sujeito às sanções de que eu vou tratar mais na frente. Muito bem. No sexto passo aí, seria a estruturação, digamos, mínima, normativa, né, de tratamento dos dados. No slide que eu apresentei aquele site, né, do Instituto de Previdência de São Paulo, eu mencionei alguns desses normativos, entenda dessa maneira, alguns desses instrumentos relacionados ao tratamento de dados. Política de privacidade, privacy notes, né, aquelas notícias sobre tratamento de dados, políticas de cookies. Para além disso, a política de segurança da informação que você vai ter que criar, as políticas de governança, como eu disse, a lei também trata de governança de dados, né? Enfim, instrumentos como aquele acordo de tratamento de dados pessoais, relatórios que você precisará deixar atualizados, inclusive para consulta por parte dos titulares dos dados. Enfim, toda essa instrumentalização, né, que a lei impõe está contida aí nesse sexto item. Muito bem. Passando ao sétimo, seria validar os protocolos de resposta a incidentes. Ontem, eu fazia uma pesquisa para uma outra apresentação que eu farei. Vou até ver se eu localizo essa apresentação aqui. Eu achei muito interessante, porque voltada para governo, né? Voltada para a realidade da administração pública. Deixa eu ver se ela ficou salva aqui. Enquanto eu localizo aqui, é coisa de segundos. Eu queria que o público aí se posicionasse aí, se tem alguma dúvida a respeito, porque esses dados que eu vou trazer aqui para vocês, eles são muito impactantes e mostra a proximidade dessas questões para a realidade de cada um. Né? Davi, eu não vou nem abrir a apresentação, viu, o Paulo? Eu vou nem abrir a apresentação, eu vou só te dar o dado. Tá. E é um dado oficial, que foi retirado. Tá aqui, ó.
A fonte desse dado é o Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo, né, que é um órgão do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Faz parte do Departamento de Segurança da Informação Federal. No site deles há uma informação de que no ano passado, ocorreram 10.735 incidentes relacionados à segurança da informação em órgãos ou entidades dos poderes da União, Estado, município e Distrito Federal. 10.735. Você sabe quantos desses foi de vazamento de dados? Em órgãos públicos, foram 2.430 casos. Esse ano, de 2020, já ocorreram 3.625 incidentes de segurança. E até agora, dia 17 de junho, que foi a última atualização, nós já tivemos registrado 250 casos, para ser preciso, 249 casos de vazamento de dados por órgãos públicos. Isto, meu caro, pode muito bem acontecer com qualquer um de nós. Qual será a responsabilidade civil, administrativa, penal dos gestores, das unidades e do município? Tudo isso vai depender do dever de casa que você fez. Você implementou medidas de segurança, você está tratando os dados de modo adequado. Esse incidente é uma excepcionalidade ou é culpa decorrente da sua omissão? Ou seja, entramos nesse item 7. Quais são os protocolos que você criou para responder a esses incidentes? Você está preparado para um vazamento? Se amanhã algum hacker confiscar, né, roubar esses dados, falando em termos vulgares, evidentemente, não em termos técnicos, mas se esses dados de vocês forem, entre aspas, roubados, encriptados ou criptografados, se você preferir, como é que vai ser? Você sabe o que você vai fazer? Você vai precisar saber disso. Isso faz parte do seu amadurecimento, faz parte da sua conformidade perante a Lei Geral de Proteção de Dados. Meu amigo Paulo Celedoni, fale aí. Não, assim, com relação à questão que envolve, né, nessa sequência aqui que você falou, desses itens, que envolve o RPPS e que envolve também a gente, né? A própria 3IT, a própria pessoal da contabilidade, o pessoal da atuária, todo mundo em conjunto. Envolve todo o prestador de serviço, como operador. O Itamar falou aqui a questão do controle interno. O controle interno também ele terá que estar junto, mas não só ele, né? Mas entenda, a pasta de dados pessoais, proteção a dados pessoais, será uma pasta específica. A dimensão desse projeto não é compatível com combinação com outras pastas. A atenção que a lei exige para a privacidade e proteção dos dados pessoais é específica. Veja, o encarregado de proteção de dados, ele pode até estar acumulando um cargo aí e tal, mas entenda, a responsabilidade que ele assume é incompatível com fragilidades. Entendi. A responsabilidade que a lei atribui ao encarregado, né, é de um nível tal, né, que sugere a exclusividade, né, do trabalho que ele irá desenvolver. Entende? Não dá para pegar uma sugestão aqui que já me consultaram, né? Não dá para pegar uma super assessoria. Não dá para pegar essas assessorias que faz barba, cabelo, bigode, não. Essa pauta da privacidade, ela tem uma regulamentação específica.
A atenção a ser dada a ela não é uma atenção comum. É semelhante, acho eu. A partir do momento que a partir do momento que você parar para analisar essa minha apresentação com mais cautela, você for trazer para dentro de casa, aí você vai ter uma percepção bem definida disso. Pode falar, Shayla, desculpa. Não, imagina, fica à vontade. Se debruçando sobre a LGPD, né, e vendo a questão da aplicabilidade dela, é fácil da gente colocar em prática quando a gente lembra, por exemplo, de alguns anos atrás. Vocês lembram daqueles escândalos com relação a vazamento de dados do Google, Facebook, aplicativos de celular? Vocês lembram disso? Que vez ou outra sai manchete no jornal falando que... E aí, país tal teve que refazer a sua política de dados nacional. A gente está passando, para quem não entendeu ainda, a gente está passando por esse momento aqui no Brasil. A LGPD está relacionada a esses fatos que aconteceram lá, né? Google, Facebook. Lembram, por exemplo, das eleições do Trump, que teve lá o grande falando sobre a questão da utilização de dados para poder tentar contornar os índices, né, as votações, né, nos condados lá nos estados dos Estados Unidos, tudo isso está relacionado à LGPD. Então, assim, pode parecer que é um assunto que não tem muita relação, mas a LGPD ela vai chegar para todas as empresas, tá? Empresas. E ela e aí eu vou falar só como leiga que está estudando, está engatinhando o estudo nessa lei. Davi está aqui porque a Davi é a autoridade no assunto. Mas ela mostra que isso vai ser uma ação conjunta entre serviço público, entidades privadas, órgãos regulatórios, né? Todo mundo vai precisar se adequar, porque não adianta a 3IT se adequar, e a 3IT já está trabalhando nisso, porque quando chega a 3T trabalhando dentro dessas conformidades e a gente fecha um contrato com o município Y, se ele não está adequado a isso, o serviço não vai andar, as informações não vão conseguir ser. Perfeito. Isso aí, Chá, é um efeito da lei. Porque você não vai tratar dados pessoais em cooperação com a outra instituição que não tem o mesmo nível de maturidade. Você vai começar a demandar do outro e o outro vai demandar do outro, né? A lei, ela cria uma cadeia, a lei cria uma espécie de solidariedade entre aqueles que participam das operações de tratamento. Então, não se assuste. Várias empresas, ano que vem, não vão poder participar de licitação, porque o município vai ter que exigir que a empresa em si mesma esteja adequada à LGPD. Ela tem as suas políticas, ela demonstre que atua de modo conforme a legislação. Isso vai ser exigência legal. Você não vai poder fazer licitação para contratar empresas que estão em desconformidade com a lei. Como é que você vai tratar dados? Como é que você, como instituição pública, vai transmitir dados, vai tratar dados com assessorias que não garantem o cumprimento legal? Isso é inviável. É inviável. Não há como não se adequar. E é importante pontuar para todo mundo. Perfeito. É importante pontuar para todo mundo, por exemplo, essa licitação, ela não vai, assim, a 3D está trazendo esse assunto, porque nós estamos nos preocupando desde agora, na verdade, a gente está trazendo para vocês agora, mas aí já temos, olha, nosso escritório já verificou licitações aí, Brasil afora, exigindo profissionais certificados em proteção de dados, exigindo que na equipe haja pelo menos um profissional com o nível de certificação X, que é o item 9 aí, olha aí. Certificação e treinamento. A sua equipe lá que você criou lá atrás, lá na fase 2, ela vai precisar se certificar, vai precisar treinar. Você não tira aí certificação para contabilidade, você não tira certificação para investimento, você não tira certificação para gerenciar RPPS.
bote na pauta, vai ser mais uma certificação. Né? O profissionalismo vai demandar essa certificação de profissionais internos, esse treinamento constante, né? Que é a 10ª fase. Esse processo todo, né, Charla, se torna um ciclo contínuo. Né? Você sempre vai estar passeando por todas essas fases, você sempre vai estar diagnosticando falhas, você sempre vai estar planejando adequações, você sempre vai estar atualizando instrumentos jurídicos, você sempre vai estar cumprindo do passo 1 ao 10 como modo de monitoramento, né, de conformidade, como é que se diz, constante. Né? Por quê? Porque a lei não vai mais voltar atrás. Né? Vai ser mais um padrão que nós teremos que seguir. Né? Então, fica aí, nesse próximo slide, um roadmap, né? O círculo virtuoso, né? Aquele que o Túlio falou muito bem. Né? Temos o atuarial, temos o de dados, temos o de investimento. A gente vai fazer. Vamos virar as Olimpíadas aqui. A gente vai começar a juntar esses círculos para ver se está certo. Eu já vi pé, eu já vi fazendo unha. Misericórdia. Tá bom. Bem, Shayla, me permitindo aqui já passar para o final, o último slide, para não me delongar. Está acabando, gente. As principais dúvidas, né? Primeiro, qual seria o formato de divulgação da folha de pagamento? A folha de pagamento, você mesmo pontuava quando apresentava a sua nova plataforma, né? Ela, até por uma questão de transparência, né? Nós temos a lei de acesso à informação, né? Tratando desse assunto, enfim. As informações que devem constar na folha de pagamento, entenda, devem ser aquelas mínimas necessárias para se atender à finalidade legal. Toda a atividade do RPPS, em se tratando de tratamento de dados, deve sempre ter finalidade pública, né, para o cumprimento de obrigações legais, para atingir a consecução de políticas públicas. O viés é sempre esse. É vedado a órgãos públicos o tratamento de dados pessoais para finalidades estranhas ao ambiente da administração pública. Né? Então, o formato dessa divulgação de folha de pagamento, que é uma obrigação legal, né, de se realizar, o que se terá que verificar o raciocínio é esse, o que consta nessa folha de pagamento. Isso que é publicidade, né? Isso que é divulgado. Contém informações desnecessárias? Quais são aquelas que eu preciso colocar publicamente? Pois bem, somente elas é que deverão estar ali. Né? Por exemplo, para que eu quero saber o nome do pai e da mãe? Para que eu quero saber o endereço do servidor? Para comunicar a folha de pagamento dele. Para que isso seja divulgado. Para que eu preciso saber se ele é casado ou não? Não precisa. Se o documento se destina à publicização da folha de pagamento, somente as informações mínimas é que devem constar. Aliás, esse critério da necessidade do uso da informação é um dos princípios da lei. Eu só devo tratar, não é eu posso, eu devo tratar o mínimo de dados pessoais necessários. Percebe? Outra dúvida, qual o valor da multa caso o RPPS não tenha se adequado à lei? Gente, os órgãos, viu? as entidades públicas, aqueles que integram a administração pública não estão sujeitos à multa decorrente da LGPD. A própria lei exclui essa possibilidade. Financeiramente falando, o grande risco não é a multa para o RPPS. Como eu disse, a RPPS, em sendo integrante da administração pública, não há previsão de multa pela lei. Ok. Mas o risco financeiro, econômico que há em você não se adequar à legislação é o risco externo. Ou seja, dos titulares de dados, diante de vazamentos, diante de incidentes com seus dados, diante do tratamento inadequado, demandar a reparação de danos contra os institutos. Né? Ou seja, qualquer titular de dados que se sentir lesado
e demonstrar isso, obviamente, poderá demandar perdas e danos. Ah, então aí no caso, Davi, o que você está falando seria no caso sobre a questão dos processos judiciais Ações indenizatórias. Ações ao ente. indenizatórias. Entendi. Porque multa prevista na legislação para entes públicos não há, certo? Apenas para entes privados. Tá? No entanto, há outros níveis de sanção que podem ser impostas, né? E que vão interferir no regular funcionamento do Instituto. Mas não há espaço aqui para detalhamento. Tá? Veja bem, então, o medo maior na esfera privada, que são as multas, e lá as multas vão até 50 milhões de reais por infração, não há, né, esse temor aqui na esfera pública, né, porque a legislação exclui a multa dos órgãos públicos, não só dos órgãos, mas qualquer pessoa que faça parte da administração pública direta, da administração pública direta, né, indireta não. Porque aquelas empresas públicas, sociedades de economia mista, né, que atuam em regime de concorrência, como bancos públicos, etc., né, essas não seguem a mesma legislação, as mesmas regras para a administração pública direta. Elas seguem a mesma lógica do setor privado. Mas não é o caso aqui da nossa discussão. RPPS é a administração pública direta, não há discussão. Né? Então, não está sujeita à imposição de multa qualquer. Mas, no aspecto financeiro, há um risco que, no meu entendimento, é até maior, que é o de demandas por reparação de danos. Veja quantas milhões de pessoas podem ter sido afetadas por conta desses vazamentos de que eu dei conta agora há pouco. Não é? Imagine aí. E perceba, só para fechar aqui, o Paulo, perceba que no âmbito de um RPPS, tratam-se, né, de dados, inclusive, que são considerados especiais pela legislação. São os denominados dados sensíveis, que tratam de saúde, por exemplo, não é? Trazendo para a realidade do RPPS. Dados de saúde que são tratados no âmbito do regime próprio, se esses dados forem vazados, não é? Perceba o nível do risco a que esses titulares estão sujeitos diante do vazamento desse. É muito maior. Né? Então, titulares de dados lesados por conta do tratamento dos dados pessoais de modo irregular poderão demandar perdas e danos. Tá certo? Era isso que tu ia falar, Paulo. É isso mesmo, eu ia falar dos dados sensíveis. Aí que a legislação, ela categoriza, né? Ela cria uma espécie de dados especial. São os dados sensíveis. Por que são sensíveis? Porque a exposição desses dados, incidentes com esses dados, podem causar danos mais sérios aos seus titulares. Tá? Então, imagine aí as informações de saúde de que eu falei. Esse tipo de informação expõe de modo muito mais acentuado os seus titulares. Dados bancários também são dados sensíveis, financeiros, opção religiosa, relacionados a gênero, né? Relacionados enfim, a todas essas questões de cunho mais existencial, né? Se você me entende. Pois bem, então, essa dúvida aqui, que é muito comum, não há multa prevista para órgão público, pessoas de direito público da administração direta, né? Mas há o risco de ações indenizatórias. Tá? Depois pergunta por quanto tempo é possível manter dados de pessoas em sistema informatizado. Olha, essa dúvida, ela pode ser respondida não necessariamente com base na LGPD, né, mas vai depender da finalidade para a qual você trata,
e mantém essa informação, né? No geral, 5 a 10 anos. 5 a 10 anos é o prazo, inclusive, que você precisa guardar certas informações no âmbito público. Eu estou me reportando a LGPD na realidade dos RPPS. 5 a 10 anos. Mas o fato é que, como o RPPS trata dados para questões legais, para cumprimento de normas, esse armazenamento poderá ser mantido, entenda, enquanto for necessário para a prática dos atos. Ou seja, enquanto eu precisar do dado para realizar as obrigações legais, eu vou poder mantê-las. Não interessa se é informatizado ou não. Eu vou manter por todo o período que for necessário. Agora, encerrou o tratamento, né? Qual é a lógica? Se encerrou o tratamento, eu só vou poder manter essas informações armazenadas de qualquer maneira no meu âmbito interno. Primeiramente, primeira opção, com consentimento do titular. Para isso, esse consentimento deverá ser tratado de modo específico, né? Obtido de modo específico. Ou então eu vou precisar, mesmo encerrada a operação, eu vou precisar manter essa informação para repassar, por exemplo, à Secretaria de Previdência, ou ao Tribunal de Contas, ou a um outro órgão qualquer. Bem, se eu tenho a necessidade de manter esse dado, eu vou mantê-lo enquanto assim a lei determinar. Então não há um padrão. Essa resposta não é 5 anos, 10 anos e ponto final. Não, não há. Eu preciso saber qual é a operação de tratamento de dados que você está falando, né? Próxima pergunta que está aqui selecionada é como será comprovada a segurança dos dados. É o grande lance da LGPD, no meu entendimento. Não é só estar adequado, é você conseguir comprovar. Né? Como é que eu vou registrar isso? Veja, há uma série de políticas, no caso aqui da pergunta, né, a política de segurança da informação, o registro das ferramentas de tecnologia que eu estou utilizando para garantir essa segurança. Não só medidas de tecnologia, mas também organizacionais, né? Medidas físicas mesmo. Nós sabemos que, na realidade, em muitos regimes próprios, há informações coletadas e mantidas em papel, né, em pastas. Então, a segurança lógica, a segurança física também. Enfim, eu preciso manter isso em relatórios, eu preciso manter isso documentado, para que eu possa evidenciar a adoção dessas medidas de segurança, né? Agora, como será comprovada? Depende. Há várias formas de você documentar isso, seja em relatórios, seja em contratos, seja em termos. Enfim, eu preciso, de alguma maneira, registrar a adoção dessas melhores práticas para que, em eventual fiscalização, em eventual demanda do titular do dado, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, enfim, e todos esses sujeitos, né, que estão relacionados à vida das atividades do RPPS podem nos demandar. É uma coisa que eu me preocupo muito em deixar claro. Existe a autoridade nacional, é verdade. A autoridade nacional nem foi estruturada 100% ainda, está tudo ainda é muito, muito frágil. Mas veja lá, você tem promotor na cidade, tem defensoria pública, não é? Tem Tribunal de Contas, tem Secretaria da Previdência, enfim, já há vários atores aí preocupados também com a garantia dos direitos dos titulares. Nós não estamos tratando aqui só de obrigações dos regimes próprios, nós estamos tratando de direitos, que inclusive serão considerados em pouco tempo direitos fundamentais pela Constituição Federal. Já há projeto de emenda à Constituição para erigir a proteção dos dados pessoais à categoria dos direitos fundamentais. Então, veja, não é só de obrigações que nós estamos tratando, nós estamos falando dos direitos das pessoas.
né? E desde que você confere direitos aos sujeitos, todos esses atores, né, Ministério Público, Defensoria, etc., entram em ação. Então, a demanda que o RPPS vai sofrer não é só de fiscalização da autoridade nacional. Talvez essa seja a das menores das preocupações, porque eu tenho demandas diretas por reparação de danos, eu tenho demandas diretas aos encarregados de proteção de dados, eu tenho demanda do Ministério Público, enfim, todos esses Além disso, Davi, vale lembrar que os RPPS são obrigados por lei a ter essa base de dados, como a Eliane acho que pontuou. O RPPS ele tem a obrigação de ter essas informações dos servidores efetivos, né? Ele tem que ter acesso a isso. Então, ele vai precisar saber como manusear, como guardar, enfim, né? Tudo isso. É o que eu falei no começo, não se vai inviabilizar, o que se vai é regulamentar. Né? Verdade. E essa última pergunta que está aí, no lado direito inferior, seria a questão do encarregado de proteção de dados. Né? Já antecipei lá naquela ocasião. Pode ser um cargo comissionado, pode ser um cargo efetivo, pode ser uma assessoria contratada independente. Né? Tudo bem. Então, toda essa explanação que eu fiz aqui, apressada, por causa do adiantado da hora, é para demonstrar a atualidade desse tema, né? E colocando ele no mesmo patamar de relevância dos temas atuariais, dos temas de investimento, né, que já são conhecidos dos RPPS. Né? E a DPO-DR, que é a Data Protection Office Brasil, essa empresa que é resultado da fusão de 2 escritórios jurídicos com experiências diferentes, né? Na área de direito digital, na área de privacidade, e somando também com a vivência que nós temos já de RPPS. Alguns dos participantes sabem que eu, como advogado, na minha advocacia convencional, né, eu sempre atuei no âmbito dos regimes próprios de previdência. De modo que a DPO ela é constituída justamente para auxiliar essa nova onda, né, que nós estamos surfando agora, né? Essa nova fase de conformidade, porque os regimes próprios vão ter que passar, né? Essa é uma das finalidades da DPO, né? Que não atua, obviamente, só no regime privado, mas também, como vocês estão percebendo aí, com viés para o direito público, né? Para a administração pública. Tá? E a DPO, finalizando, já preparou treinamentos específicos para RPPS. Quem quiser conversar conosco, agora aí é só pedir os nossos dados, a equipe aí do Conecta, né? Para entrar em contato conosco, porque aquelas 3 primeiras fases que eu comentei, né? De estudo, de conformação da equipe, de diagnóstico, né? Nós criamos produtos para atender a realidade de RPPS. Ou seja, uma espécie de mentoria, uma espécie de... Não gosto de falar de consultoria, porque o consultor, muitas vezes, é algo muito distante, né? É o cara que está lá, fala mal de ti e tu ainda aplaude, né? O consultor, ele fica assim meio fora do contexto. Ei, rapaz, né? Fica... isso não. A gente está pertinho. O consultor, é a diferença que eu quero dar. É que a consultoria tradicional, ela muito aponta e demonstra os gaps, né, as falhas, etc. Mas o projeto que nós propomos é diferente em um aspecto. É que a ideia é de mentoria, é de ensinar a fazer, é de fazer lado a lado, de aprovar, e não apenas apresentar demandas. Né? A brincadeira que eu fiz aí com a consultoria é essa, né? É que a nossa inquietação é
Cara, isso é tudo muito perdoado, novo. porque a 3D de tradicional, ela não tem nada. Então tá perdoado, Pois é. pode ter mesmo. Mas o que eu quero destacar é isso. É que, como tudo é muito novo, né, não adianta apresentar um relatório, dizer que está tudo errado e que vocês têm que fazer A, B, C e D. Porque esse fazer, esse adequar-se, né, é algo que é lento, é trabalhoso, né, é muito complexo e requer uma certa experiência numa área que não é conhecida pela maioria dos regimes próprios. Então, essa ideia de mentoria, de estar perto, de estar validando os documentos, tirando as dúvidas, né? E dando orientações concretas e não abstratas, não são palestras, não são cursos abstratos, né? É uma mentoria voltada para a sua própria realidade. Né? É uma ideia que depois, quem tiver interesse em conversar, fica aí o meu contato, né? Aqui o e-mail. Pequei aí por não colocar o meu telefone, mas vou colocar agora aqui na apresentação. Tá ótimo. Tá ótimo, Vou Davi. colocar aqui. Fora, você pode colocar no chat também, a gente pode disponibilizar Exatamente. para quem tiver interesse. É isso que eu A estou gente. fazendo. Pronto, ótimo. E aí, me encerrou, Davi? Só para não Já te... sim, eu agradeço aí a paciência de todos e desculpem aí qualquer deslize meu. Imagina. Gente, então, né? Como eu disse. Eita, tá dando publicidade aí. Paulo? Pronto. Muitíssimo obrigada para quem conseguiu chegar até aqui. A gente acabou se estendendo um pouquinho mais. Davi, muitíssimo obrigada por aceitar o convite. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Que só tem gente. Hoje foi puxado, né? Deve estar todo mundo aí com fome, doido para ir almoçar. Mas a gente agradece muitíssimo a presença e a participação de todo mundo. Fiquem à vontade para comentar. Por favor, deixa eu escutar vocês. O que vocês acharam? Paulo, fica à vontade aí. Vou desligar aqui meu áudio. Bom, pessoal, primeiramente eu queria agradecer a todos aí pela participação, agradecer o Davi aí pela explanação em relação ao LGPD. Fica aí nosso pedido, né, que a partir de agora a gente consiga seguir esse viés, esse novo momento, né, de adequação. A gente tá indo junto aí com o Davi e com a turma toda aí da DPO para tentar como é que se diz, se adequar a novas regras, né? Para que a gente não sofra nenhuma sanção, mas antes disso, para que a gente não deixe nenhum risco, né? De extrapolar qualquer o dado, de deixar vazamentos, né? De dados que não são nossos, né? Mesmo que fosse, né? Também a gente também não ia gostar disso, mas dos dados que nós cuidamos. Então, deixo aí para que a gente consiga fazer isso aí nos próximos meses, a gente conseguir se adequar. Obrigado, Davi, obrigado a todo mundo que participou. Queria também deixar claro que esse aqui é um pré-evento. Nós iremos fazer um novo evento aí para vocês, além desses assuntos, abordando outros assuntos também na atualidade do RPPS, e que estamos juntos. A 3T está disponível aqui para vocês, para que precisarem. Conde, Campestre, Milagres, que foram alguns clientes que já aprovaram a questão das novas regras, né, de aposentadoria. Nos sistemas aí daqui a 2 semanas já vão estar no ar para vocês aí, para que vocês possam já estarem utilizando. Então é isso. Estou à disposição, estamos à disposição, na verdade. Muitíssimo obrigado a todos.